Olá pessoal, meu nome é Carlos, aluno do curso de Licenciatura em História do Polo de Lages, da disciplina de História Moderna 2 do professor Ronaldo. E a segunda avaliação da disciplina de História Moderna 2 consiste na produção de uma narrativa audiovisual. E o nosso tema, os camponeses na Revolução. E o meu papel é falar sobre um grande medo à veia, que se refere a um período ainda no início da Revolução Francesa, quando os camponeses se revoltaram contra a alta nobreza, chegando a invadir as Versalhes, ameaçando a segurança da corte de Luís XVI e a principal da impopular rainha de origem austríaca, Maria Antonieta. E para compreender melhor este movimento, é necessário retomar um pouco e observar o início da crise política e econômica em França. Um rei altamente hierárquico e logo socialmente desigual, a França era sustentada pela exploração econômica do chamado Terceiro Estado, o único que pagava seus impostos, por todos aqueles que não eram membros da Igreja. O primeiro Estado, o clero ou os nobres. Segundo Estado, aqueles altamente formado por diversos setores, incluindo a alta burguesia, comerciantes, artesãos e os camponeses. E estes últimos tinham nada menos do que 80% da sua renda dedicada ao pagamento de impostos. Em 1789, a França, ainda com um resquício da Idade Média, era formada por estamentos. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o restante, que formava o terceiro estado, 98% da população era grande burguês, pequeno burguês, os sans-culottes, que viviam nas cidades, e os camponeses. Nessa época, a França, de 25 milhões de habitantes, 20 milhões viviam no campo, no meio rural. Como a França é uma sociedade basicamente rural, como eu disse, de 25 milhões de habitantes, 20 milhões viviam no meio rural. Os camponeses ainda tinham várias amarras do tempo medieval. Tinham ainda várias obrigações com os seus senhores, os donos da terra. A sociedade de classes procurava impor seus princípios revolucionários, eliminando os vestígios de uma sociedade em estamentos, em estados, ou seja, uma sociedade ainda com características feudais. Na sociedade de classes, o nascimento não mais definiria a posição social. Havia maior mobilidade vertical, ou seja, você poderia nascer numa classe e seguir para outra. Você poderia ser um camponês e virar um burguês. E os critérios econômicos ditavam a localização social do indivíduo. A Revolução de 1789 teve vários desdobramentos, em que as diversas classes sociais se apresentaram no cenário histórico, ora se compondo. Por exemplo, no terceiro estado, era burgueses, sans-culottes, que faziam parte da pequena burguesia das cidades, e os camponeses, contra o clero e a nobreza. O terceiro estado, diversamente dos outros dois estados, clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, abrigava várias classes sociais, inclusive camponeses e sans-culottes, além da burguesia enriquecida. Ou seja, uma sociedade de status, de estamentos, passava para uma sociedade de contrato, de classes. O mercado e a mercadoria comandariam, a partir de então, de forma explícita e racional, o jogo social e político. Olá, eu sou Francisco Arinaldo e vou falar sobre Luís XVII, o menino rei que não foi rei. Luís XVII era o filho mais novo de Luís XVI e Maria Antonieta. Com a morte de seu irmão Luís José, um pouco antes da Revolução Francesa de 1789, Luís tornou-se herdeiro aparente ao trono e recebeu o título de Delfim da França, título esse ao qual teria direito até 1791, quando a nova Constituição concedeu ao herdeiro o estilo de Príncipe Real da França. Quando
Seu pai, Luís XVI, foi executado a 21 de janeiro de 1793, durante o período intermediário da Revolução Francesa. Os monarquistas o proclamaram rei da França e Navarra. Porém, os revolucionários impediram a sua ascensão ao trono e o mantiveram prisioneiro em condições suburbanas. Luís morreu na prisão em 10 de agosto de 1795.